Olá, está no ar o programa Café com Gestão. Hoje o bate-papo é sobre o jovem na política e vamos receber aqui Thiago Freitas, presidente da Juventude do PEN. Em 1 minuto, você não pode perder. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Estamos de volta com o Café com Gestão e hoje o bate-papo é sobre jovem na política. Estamos aqui hoje com o Thiago Freitas. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Cara, bacana você ter vindo aqui, agradeço a sua participação. A gente sabe como a sua agenda é tribulada aí, conseguir um espacinho pra gente é de grande valia, Thiago. Valeu mesmo. Muito obrigado. Thiago, uma perguntinha. Você se formou em ciência política, então vamos começar por essa área, assim. O que faz um cientista político? Primeiramente, tudo bem, professor Eliseu? Agradeço a oportunidade de estar com o senhor aqui no programa Café com Gestão. Então, o que faz um formando, um bacharel ou próprio um cientista político? É nada mais, nada menos que buscar a fundo os fatos políticos, casos sociais, junto com pesquisas, para fazer os seus análises e fazer os seus estudos durante a sociedade, toda a parte política, jornalística. Que, por exemplo, agora a gente está aqui no Paraná, nessa semana, que é do dia 29, com uma crise instalada na Assembleia Legislativa por conta de aprovação de um projeto. Então tem um monte de professores lá, tem a polícia e tal. Então um dos trabalhos de um cientista político é fazer essa análise, entender as partes, entender o que está acontecendo, porque às vezes a informação vem meio truncada, porque dependendo do fato ou da fonte que você for, você vai ficar, eu amo o governo ou eu odeio o governo. Então o papel de vocês, basicamente, então, de uma outra forma, é enxergar e tentar responder e analisar essa vertente social que está correndo de repente nesse momento? Não apenas os professores em si, todos os funcionários públicos do Estado do Paraná, que querem mexer com a Previdência, os 8,5 bilhões de reais aqui do Fundo Previdenciário. O governador quer mexer, jogou na Assembleia Legislativa, jogou o projeto de lei, os deputados aprovaram. Agora, os deputados, eles aprovaram 31 a 21, né? Uhum. Que vai ser mexido na Previdência Social aqui dos funcionários. Agora começa as emendas, projetos de lei, que agora vão jogar em cima dessa lei. E nesse caso é engraçado porque assim, você pega o governador, fala que é para dos governos anteriores. Eu estava lendo ontem, eu acho que foi o Valdir Rossoni, que ele colocou lá em respostas lá, que ele colocou em pautas, né? Desde 93 aconteceu isso, aí do governo 93 acabou com tudo. Em 98 recuperaram, aí em 2002 eles foram e pararam de pagar não sei o que, e assim, como que é essa conjuntura? Porque é engraçado, pegando a imprensa você vai ter várias fontes. Então como que é essa conjuntura real? Realmente o problema é de governos ou é do governo específico? Em si, briga partidária, que até na época de 93, seguindo 2002, era governo Requião. E aí que começam os embates, né? Eles do PSDB, junto com o antigo PFL, que é o DEM, que na época era o governador Jaime Lerner. E assim essas brigas políticas. Em si não tem um diálogo entre governo, entre deputados e a sociedade, em si os funcionários públicos, e fica esse bate-bola. Não tem nada ainda aprovado, não tem nada de lei ainda que consegue falar o governador é ruim, o governador é bom. Tem que ver as emendas que os deputados vão colocar em plenária para decidir o futuro da Previdência do Paraná. Vão mexer? Vão, mas não sei a fundo, nesse exato momento, como que vai ser feito esse jogo político, esse lado de o bonzinho, o malvado. E nesse caso específico, é muito interessante também, que eu acredito, é você pegar toda essa situação, desde o começo até o fim, e você realmente poder entender o que está acontecendo e explicar. Então eu te pergunto, você até comentou
que há esse ato entre a população, a sociedade e a Assembleia, de repente, para um diálogo. Por que acontece esse ato? Como agora falando como cientista político. Como acontece? Por que há esse ato? A população de um lado, porque assim, minha percepção é a população só interessa a cada 2 anos, que é a época de eleição. Depois disso vai embora, não importa mais, e há esse ato. Assim, você vê que há anseios da sociedade que não são atendidos, através de benesses dos próprios deputados. Então, como você explica esse distanciamento da população, da sociedade com a política? É de acordo com as lideranças. Existem várias lideranças, tanto na parte sindicato, associações e até o próprio governo. Os funcionários públicos estão com medo que peguem o dinheiro do fundo previdenciário, ali a aposentadoria, né, e os benefícios que eles têm após o seu tempo de trabalho e de serviço. E tem o lado do governo, que tem os deputados da base aliada, a base contrária, que fica o embate ali, sendo que o governador, ele tem a sua base aliada, lógico, os deputados da base aliada têm que nadar de forma como anda a carruagem, né? Isso não prejudica a população? Porque assim, você tem uma composição na Assembleia no qual a maioria é governista e há pouco espaço para oposição, então há pouco espaço de diálogo. E mesmo que haja diálogo e debate, não tem uma força de voto, por exemplo. Então isso não é... Como que a gente consegue mudar isso, de repente, com voto distrital, ou as pessoas realmente aprender a votar? Nós temos que aprender a trabalhar desde o primeiro voto dos eleitores que iniciam o exercício da cidadania desde os 16 anos em diante. Eu sou a favor da reforma política, dos projetos e propostas que os deputados e senadores estão discutindo lá no Congresso. E se for o voto distrital, aí diminui um pouco, enxuga um pouco os gastos nas campanhas eleitorais e sim o poder de barganha futuramente, tanto com a população, tanto com o governo. Porque fica mais próximo, assim, quando você vota em alguém que representa o teu distrito. Porque às vezes, na composição que está hoje das majoritárias, por exemplo, você vota num candidato e na verdade está levando mais 10 junto, igual no caso do São Paulo Tiririca, que levou não sei quantos, o Enéas, que levou uma galera, acho que levou gente que fez tipo 100 votos na época dele. O próprio Cristiano Yared também, do PTN, que fez uma votação excepcional em Curitiba e no Paraná, mais de 120 mil, algo do tipo. 130 mil votos. Muito votos. E ela levou mais uns 2, 3 com ela. Então assim, com o distrital de repente pode haver, porque é complicado isso. Às vezes você elege, você vota no candidato, ele tem muito mais votos, mas porém pela questão da proporcional ele sai, ele perde. Isso tanto ao redor do Estado, do tamanho da grandeza do Estado, como o partido político. Eu sou favorável que os mais votados fiquem com a vaga e não com toda a proporção do partido ou coligação, que tem aquele jogo político que a pessoa faz o seu jogo político para conseguir entrar no poder. Porque é engraçado que para mim coligação é muito mais do que para mim não existe a coligação, minha opinião, no Brasil. Coligação por questão de ideias. A coligação aqui é uma coisa chamada tempo de TV. É o que importa. Também. Não é uma questão de tempo de ideia. E será que esse tempo de TV é tão importante mesmo? Visto que a maioria dos eleitores hoje, mais os jovens, que é o nosso próximo assunto, está nas redes sociais, é tão importante realmente ter esse tempo de TV, se coligar só por tempo de TV? Ou tentar de uma outra via expressar as ideias? O que você acha? Tempo de TV é valioso em si, tanto com a sua publicidade, seu marketing, e apresentar suas ideias para a população. Aí você tem um tempo maior para expor as suas ideias e trabalhar a sua imagem, né? E as pessoas acham que não assistem, mas o pessoal assiste, né? Mas o pessoal mais velho, que realmente assiste para entender as propostas. E nesse mesmo anseio do nosso bate-papo, tem a questão dos jovens, assim. Então a gente viu, tem manifestação, teve uma em março, que foram mais de 1 milhão, não sei quantas pessoas no Brasil inteiro, e teve uma em abril, no dia 12, que reuniu em torno de 300, 400 mil. Então por que de uma para outra, em menos de um mês, o pessoal não foi? Sendo que no segundo dia, em abril, estava sol, estava um dia bacana, e no primeiro tá meio chuvoso, assim. Onde foi esse pessoal, esse 1 milhão que foi num dia e não foi no outro? Pra onde que eles foram? Até você deu entrevista lá pro pessoal que eu via lá na manifestação, na primeira manifestação, eu acho. Na primeira manifestação. Então, tanto a convocação
da primeira foi mais impactante. Toda a população brasileira foi às ruas e lá teve seus diversos protestos, né? Desde a corrupção, desde a maioridade penal, você via vários grupos, né? Só pedindo volta da ditadura, né? Volta da ditadura, Total sem noção, né? Intervenção militar. Em si, cada um tem a sua ideia, né? Eu não posso julgar o que é certo e o que é errado. Cada um sabe o que é bom para si e sou favorável ainda para a democracia do nosso país. E assim, a gente viu a manifestação agora, de 2015, desculpa, e também lá em 2012, se eu não me engano, ou 2013, a manifestação de julho que teve lá, bastante jovens. Teve até os jovens que eram que eram vistos como os bad boys, que eram os black blocs, né? Mas você via muito jovem, realmente, estudantes. Eu lembro que na faculdade, eu cheguei para dar aula à noite, pessoal, não, professor, a gente não vai ver aula do senhor hoje não, a gente vai lá para a manifestação. E foram, assim, a sala inteira para a manifestação. Eu achei muito bacana, inclusive, isso. E tem esse apelo tanto do jovem, mas assim, eu vejo bastante jovem em manifestação, vejo muito eles nas redes sociais, caso isolado, tanto se juntar, mas não vejo uma ação prática, não vejo candidatos jovens. E quem é jovem que eu vejo é filho do político. Porque aqui, para mim no Paraná é uma capitania hereditária. No Paraná, para mim, que eu sou de São Paulo, mas eu moro aqui há 11 anos, eu posso falar pelo que eu vejo aqui, no Paraná meio que o poder na política é vir de pai para filho. Não é à toa que se você passar agora o olho lá na Assembleia, o nome de quem está lá são tipo pai, filho, neto, pai, filho e neto. Pai, filho e neto. Então, eu vejo os jovens tentando se organizar, ou não, aí você quer me dizer isso, e pouca ação prática mesmo política, do jovem realmente ir, dar cara a tapa, se candidatar e tentar promover alguma mudança nesse sentido. Porque às vezes fica muito mais no discurso. Você discursa muito mais na rede social, você protesta no Facebook, tem indignação, mas há pouca essa questão de você realmente procurar um partido, que é o nosso bate-papo do próximo bloco, e tentar mudar alguma coisa. Como que você analisa isso? Do jovem, de um lado, tentando se organizar na rede social, tentando de alguma forma se manifestar, e os poucos jovens na política. Voltando ao assunto da política, vem de neto, pai e filho, é um caso que acontece aqui no Paraná. E a maioria das juventudes dos partidos aqui do estado do Paraná é comandado por filho de alguém. Por filho de alguém. Ou amigo do filho. Ou amigo do filho. E assim se torna a política. Pro resto, eu acho que quando acabar esses escândalos de corrupção, tanto como a ideia do distritão, né? O sistema eleitoral mudando pode acalmar um pouco os parentes, os próprios filhos e netos dos políticos para partido político. Eu acho que a juventude hoje está começando a se mobilizar mais. A política, como eu sempre falo, né? A gente começa quando acorda. A política, nós, o ser humano, a gente é político por si só. E agora os jovens estão começando a lutar mais pelos seus direitos, estão começando a participar mais, tanto da política partidária, como a política social, como a política pública. Eles estão ficando atualizados, soltando as suas ideias através das redes sociais, e estão se movimentando. Isso eu acho que é um ponto positivo para a nossa sociedade. Sim, a juventude junto com as novas ideias. E há espaço nos partidos para a juventude? Sim, os partidos, de maneira geral, não o que você está à frente hoje, com certeza faz isso, pelo que eu conheço. Mas a grande maioria, ele dá esse espaço para a juventude realmente vir debater, trocar ideia? Ou é mais para massa de manobra, para dizer que tem? Porque efetivamente você tem uma juventude que não faz nada, só tem de nome. Ou no máximo ela vai expedir uma carta de repúdio, alguma coisa das couve, assim, de outro mundo. Então os partidos políticos no Brasil, no Paraná específico, eles têm esse espaço para os jovens atuarem, a gente trocar ideias, trocar experiências com os mais antigos, ou, de modo geral, você vê que não tem isso? Tem partidos que sim, tem partidos que não. Tem partidos ideológicos, partidos não ideológicos. E nisso, a juventude, sim, tem o seu espaço dentro do partido. Você tem a sua equipe, você tem o seu grupo político que você pode discutir, tem as reuniões semanais, mensais, tem os grupos segmentados que chamam dentro do partido, que é o partido jovem, o partido mulher, o partido afrodescendente. E assim,
cada dos seus núcleos, né, seguem os seus bate-papos e sim conseguem ir até a nacional, até a estadual, para debater a política regional, política estadual, tanto a política nacional. É engraçado porque eu vejo que não há esse efetivo incentivo ao jovem na política. E tem partido que pode morrer. Por exemplo, bate na madeira, não quero que isso aconteça. Mas se está num avião, Beto Richa, Aécio Neves, Geraldo Alckmin, José Serra, e esse avião cai, acabou o PSDB. Mesma coisa o PT. Se cair lá, algum gato espingarda do PT, que a gente sabe que é liderança nacional, caiu o avião, morreu, acabou o partido. É a grande falta da liderança, né? O nosso país precisa de liderança jovem para dar as novas ideias. E isso está acontecendo, não de acordo como que a gente imaginava, mas está caminhando para que os jovens, que são o futuro da nossa nação, possam chegar no poder. Bacana. Fazendo intervalinho, a gente já volta? Tá ok. Então já voltamos. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos. Com 15 anos recebi minha primeira promoção. Com 20 anos eu já era chefe do escritório, então. Na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado. Como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Estamos de volta com Café com Gestão. Bate-papo de hoje, já vim com a política, com o Thiago Freitas. Thiago, você hoje então preside a Juventude Estadual de um partido, PEN, né? Eu falo PEN, meio caneta, né? Não, eles é PEN, PEN, Partido Ecológico Nacional. Então, é um partido até novo, deve ter aí uns 5, 6 anos. Tem 2 anos. 2 anos. 3, caminhando para 3 agora, dia 19 de junho. Ah, que bacana. E você teve essa missão de presidir a juventude. Como que foi esse convite? Conta um pouquinho pra gente. Que é bacana essas histórias que as pessoas não contam. É engraçado isso. PV, o como está, mas não a história de que aconteceu, como que foi, que é bacana isso. O partido estava meio abandonado aqui no estado. E o professor Wilson Pickler teve a iniciativa de tomar conta desse grande partido, é um grande partido que nós temos aqui no Brasil, e de uma boa ideologia. Parece que ele foi convocado para assumir, né? Foi convocado. Uma convocação, né? Uma convocação, e foi de grande ganho para o PEN, uma pessoa como o professor Wilson Pickler, né? Que visa sempre a educação
e a ecologia junto com a sustentabilidade. E como que foi o convite? Ele te chamou, te ligou? Thiago, vem cá. Não, Me tem deu uma bomba para você, filho. Tem uma Tá uma bomba. parada aí. Eu tenho uma bomba. Como eu já fui presidente também, estadual também, do PTB Jovem. Eu não sabia disso, Isso em cara. 2009. Eu até trabalhava na época na Assembleia Legislativa, era assessor de um deputado do PTB na época. E nós fizemos a primeira nominata da Provisória da Juventude do PTB estadual. E ali, junto com, na época, quando o professor Wilson Pickler era deputado federal, nós fizemos alguns trabalhos junto na juventude do PTB, tanto Curitiba como Estado, para fortalecer numa época a política jovem no Estado, junto com o professor Wilson Pickler, quando era deputado federal. Ah, bacana. Daí ele me fez o convite, me deu o desafio para cuidar da juventude do PEN 51 aqui no Paraná. Que a professora Vanessa Fontana colocou no Facebook dela, tudo, colocou a foto lá. Saíram alguns blogs políticos aqui, bem conceituados aqui de Curitiba e do qual estado foi do a Paraná. sensação em si? O medo, mais um desafio? Você esperava, não esperava? A juventude, assim, não, né? Mas me pegou de surpresa, mas eu fiquei muito feliz por ele ter confiado, dado crédito para conseguir fazer um bom trabalho, né? Peguei a juventude do zero, vamos começar, primeiramente, filiar os jovens, trabalhar o primeiro voto dos jovens, e nós temos bastante projetos, né, para colocar nas escolas, nos colégios de ensino médio, e sim trabalhar com os centros acadêmicos também até da faculdade, trabalhando sempre o Estado. Primeiro, fortalecendo Curitiba, lógico, a nossa capital, e os grandes centros, como Londrina, reflete, Foz do Iguaçu. E tudo que faz aqui reflete para outras regiões. Isso. E o que eu ia te perguntar, é engraçado, porque assim, você vê o Congresso Nacional hoje, assim, se você somar as idades lá, você vai ter tipo um mausoléu, assim, tipo, gente muito velha. E é complicado, as pessoas às vezes muito velhas, que não se atualizam, entender os anseios dos jovens, porque os jovens mudaram. Porque assim, Renan Calheiros quando era jovem era uma coisa, hoje ele está um senhor já, então muitas coisas mudaram. Então é complicado você ter essa questão das pessoas bem mais velhas criando leis que impactam os jovens. Teriam que ser ouvidos os jovens. E assim, as juventudes e a próprios jovens, eles estão conseguindo levar sua mensagem para os deputados, para os vereadores, para a sociedade como um todo? Sim. Como você avalia isso? Sim, estão conseguindo, através da juventude dos partidos, através de seminários, através de congressos. Existem muitas reuniões partidárias de juventude que a própria população, os próprios cidadãos levam as próprias ideias para nós e nós entregamos tanto para vereadores, deputados, senadores, para ter um debate político também lá no Congresso de responsabilidade dos deputados e Eu senadores. acho que bacana, porque o jovem se entende com a nossa linguagem em si. Eu sou quase um tiozinho, mas eu sou jovem ainda. Então, assim, a gente se entende nossos anseios. Eu lembro que eu fui secretário de Ação Social de uma juventude, tipo em 2000 e Guaraná com Rolha, 2007, 2008. E era bacana essa época mesmo de trabalhar, de agir, criar seminários, estudos. E só que a gente sentia uma dificuldade naquela época, mas eu sentia que era a participação do jovem, efetivamente. Do jovem ir, filiar, participar, porque geralmente as reuniões eram quando? Sábado de manhã. Mas a galera não queria. Sexta-feira à noite, porque você tem que adaptar a agenda. Por que você acha que ainda não há essa grande procura para participação política partidária no Paraná e no Brasil? Porque assim, você tem vários participação política da manifestação, rede social, mas política partidária assim é quase nula. Assim, se a gente pensar em grandes juventudes, você vai ter o que? O JS, que é lá do PCdoB, de repente, a UP, não chega a chamar juventude, mas a UP tem uma vertente partidária, a UPS. Então, por que tem esse gap entre os jovens e a política partidária? Porque eles não se encontram. Até pelos escândalos. O jovem tem que entender o que é um partido político, ele tem que saber qual é o trabalho do partido político. E isso não ajuda com que o jovem chega até o partido, por causa desse embate. Partido político lembra o quê? Corrupção, lembra escândalo, e o jovem fica revoltado. E falta informação
de nós, de partidos políticos, para chegar até os jovens, para explicar o que é um partido, o que ele faz. Vocês conseguem chegar? Conseguimos. Depende, cada partido, cada líder tem a sua estratégia de chegar até o jovem. Como? Nós temos que dar uma formação política. Nós estamos com um projeto para chegar nos colégios de colégio estadual, no ensino médio. O que é a política, o que é os 3 poderes, dar uma formação política. Coisas que o colégio não... Até o ensino, a educação básica, não dá para os jovens. Não sei se parece que os próprios políticos e partidos políticos têm medo de dar essa formação política para futuramente não acontecer algum embate de ideias, alguma coisa. Não sei se eu estou correto, mas é a minha visão. Eu acredito totalmente, porque você vai deixar a população, o jovem informado, informação é poder, daí ele começa a deixar de ser massa de manobra. O que é engraçado é que no Brasil parece que só tem 2 partidos no Brasil, o PT e o PSDB. Tem um monte, mas os que mais se destacam até que eles ficam brincando que eles são meio americanizados, democratas e os republicanos. São só os 2, mas são vários partidos que precisam de apoio e de repente você começar a sua carreira política, não política de repente para ser deputado, efetivamente, mas para participar da mudança social, precisa de um partido grande. E até porque o partido grande é sujo. Você pegar os partidos grandes que estão aí, todos eles vão ter um histórico sujo. E já o partido novo, que está começando do zero, assim, a tendência não tem nada de sujo, você vai começar com o partido. O professor Wilson Pickler estava fora da política. Chegou um momento que desacreditou da política. Um grande empresário, uma grande pessoa e pessoas de ideias. Junto com a educação, eu acho que o futuro está junto com a sustentabilidade e a educação. E saber informar as pessoas. Eu acho que esse é o caminho para um futuro melhor para a nação e para os partidos políticos. Partidos políticos nós temos mais de 30. E não é... Hoje não virou mais... Falta número, né? Hoje não existe mais ideologia para alguns partidos políticos. Eles estão só visando o poder. Tempo de TV. Tem muitos líderes de partidos políticos grandes que são próprios assessores que cuidam de partidos pequenos. E assim, é o famoso grande... não sabia disso. É o grande tempo de TV, negociações políticas, né? Faz sentido. Igual do Wilson, que você comentou, é engraçado, eu vi um depoimento dele, que ele estava bem, quando saiu o negócio do Petrolão aí, ele estava bem chateado, porque, pô, ele concorreu em 2010 com o dinheiro dele, que ele trabalhou, dinheiro limpo, íntegro, concorrendo com um monte de gente, tá totalmente suja, né? Então, acho que isso que tem que cessar. Porque quando você fala partido, você pensa nisso. Porque o Petrolão lá, esses desvios todos, eles beneficiavam primeiro os partidos. Daí os partidos mandavam as verbas para as pessoas. Então, esse esquema tem que acabar. Você é a favor ou contra o financiamento público e privado nas campanhas? O que você acha desse tema aí? É um tema bem quente. É bem quente. Eu acho que é um tema complicado e difícil. Mas ainda eu sou favorável que os patrocinadores de campanha têm que ser com CPF e financiamento público de campanha. Isso beneficia até o jogo eleitoral, sufrágio universal, para que o custo abaixe para os políticos, menos aquele jogo de favores, né? É porque você vê programa de televisão político que parecia que era Hollywood, cara. O cara descia de helicóptero, tal, tirava a roupa dele de Superman, porque nós estamos fazendo isso pelo Estado, tal. E o outro sem verba, você via ele numa televisãozinha falando normalmente em si. Até a qualidade da imagem é... Totalmente. E é engraçado porque, assim, e também criar uma regra para, assim, vamos supor, a construtora quer doar para partido, doa partido tal. Porque os caras é muito louco, assim, tem construtora que ela doou pro PSDB e pro PT. Por que uma construtora vai doar dinheiro para 2 partidos que, em teoria, são totalmente opostos? Agora tá começando a cair. Esses grandes empresários, né? Não tem sentido. Não tem sentido, mas é o que acontece no nosso Brasil, né? Ainda tem a parte da corrupção, que os grandes partidos vão ter que dever favor para essas grandes empresas, e assim vai ser por um bom tempo ainda esses E é engraçado também que várias prefeituras têm uma secretaria de juventude. E geralmente o secretário da juventude não é uma pessoa jovem.
é a pessoa mais velha. Porque assim, eu enxergo uma ruptura tão grande entre o que é o ideal. Pô, se eu crio uma secretaria para a juventude, nada mais justo que um jovem assuma essa secretaria. Mas não um jovem que é filho do fulano de tal, ou do partido YZ, mas um jovem que tem capacidade. Porque eu acho que falta muito isso às vezes, e aí que eu acho que o trabalho da juventude é muito importante, que é da capacitação, de capacitar as pessoas. É a capacitação e a oportunidade que falta dos antigos políticos para os jovens. Como a gente sempre fala, né? A juventude não tem idade. A juventude está dentro de você. Não importa se você tem de 16 a 32 anos, que geralmente prega a juventude. 32 mas anos. Tem gente que tem 50 anos, tem 60 anos, que tem as ideias de jovem. Isso conseguiu se atualizar, né? Conseguiu se atualizar. E tem uma interface bem grande entre a juventude, que é bacana você ter essa questão, porque parece personalizar, tá pregando a juventude e acaba com o antigo. Não, totalmente contra. Eu acho que é importante os clássicos, os antigos, mas para trocar experiência. Então, assim, eu acho que falta muito essa troca de experiência. Eu vejo que até projeto, até dica para você, que eu sinto muita falta, em algumas cidades fazem, outras não, você criar um dia em que as escolas vão lá na Assembleia ou na Câmara de Vereadores ver o que um vereador faz. Ou aprender a ser um vereador e conhecer o que efetivamente faz. É tão engraçado que tem pessoas que elas acham que se afiliar ao partido tem que pagar mensalidade. Então, eu sei não. Você não paga mensalidade para ser filiado. Não paga. Você paga depois se você for eleito lá uma porcentagem para ajudar o partido, que é totalmente legítimo. Você não precisa pagar para ser filiado. Não. Só que pessoas, a informação não chega. Você liga a televisão e você não vê lá. Olha, para se filiar aos partidos funciona assim. Ou na televisão, nas grandes redes. Olha, um partido político, ele nasceu para ser assim. Você não tem mais a sua origem, o porquê existe partido político. Parece que isso se perdeu ao longo do tempo. Eu acho importante. Até as escolas, universidades, faculdades, dá o primeiro contato político para saber o que um deputado, o que um vereador, até então secretários, passar por partidos políticos, até tanto com os três poderes, né? O judiciário, né? O poder legislativo, o poder executivo, em si até para informar o cidadão e a própria sociedade. Isso seria muito, muito inteligente da parte dos passeios. E é engraçado isso, cara, que é assim, você vê que há políticos propensos e não. Ano passado você até participou aqui conosco, entrevistamos aqui nesse estúdio, nesse programa, os principais candidatos ao governo do Paraná. Um não veio, que foi o governador. Porque ele não veio, não sei, não foi falta de convite. Mas todos vieram, achei muito bacana. A gente chamou lá o Bernardo Piloto, do pessoal. Foi o primeiro que veio aqui, conversou bastante com a gente, mostrou o que ele queria. Daí veio a Glaze, daí veio o Ogier Book, daí veio o Requião. E a gente estava ansioso para vir o Beto Richa também, para conversar com a gente, porque você viu como que era passar essa ideia muito mais próxima dos estudantes, dos acadêmicos, assim. E nesse caso não teve. Eu acho que eles perdem muito quando eles não fazem esse bate-papo com os universitários, com os jovens, nas escolas. Porque parece que essas são realmente de uso, eu te quero para votar. Não te quero fazer pensante. E é engraçado isso, Thiago, porque, e até uma análise como cientista político, a população parece que ela gosta, ou ela não tem discernimento para ser tão enganada. Porque na época da eleição você conseguia ver, pelo menos nós, né? Vimos o quadro claro de tudo que tinha de proposta. De partido A, B e C. Oposição, governo, que queria pegar o poder e não queria. A gente via que era um mundo fantasioso. Mesmo assim, o mundo fantasioso prevaleceu, foi eleito um mundo fantasioso, hoje você tem a conta. Hoje o que leva são os grandes produtores de Hollywood, como chamam, né? Os grandes assessores, os grandes consultores, os grandes marqueteiros. E isso que leva o grande político, né? De estar com o cabelinho arrumado, estar com a pele bem bronzeada. E as pessoas que têm a sua ideologia, tem as pessoas que querem chegar no poder por causa de família, por causa de partidos, e tem as pessoas que realmente querem trabalhar. E essas são as três fontes dos políticos e até os próprios candidatos a governo. Nós sabemos as propostas de cada um, a vontade de cada um de estar no governo. Que engraçado, cara, se você pegar assim vários empregos políticos, como governador, prefeito, presidente, cara, você ganha muito pouco dinheiro para estressar muito.
E não tem nenhum retorno. É assim, por que quer tanto esse almejo de poder? Aí tem candidato que ele gasta lá milhões na campanha dele, e se você somar o salário dele mês a mês, não paga nem a campanha. O cara gasta muito mais na campanha do que ele receber como salário. Influência e poder. Ali que tá essas duas vertentes dos políticos em si pela maioria. É o poder e a influência para tanto como a sua vida social, política e até financeira. Uhum. Para finalizar, você acha que o nosso país é muito jovem? O pessoal acha que esquece que o Brasil tem só 500 anos, 515 agora, né? O pessoal esquece que como democracia a gente existe há 21 anos, a gente viveu 20 anos no regime militar e antes disso não havia democracia, porque você ficou de 39 até 40 e pouco com Getúlio como ditador. Aí depois você teve lá o Juscelino, aí teve o João Goulart, teve até o Jânio por 2, 3 meses lá que foi embora, uma pseudo-democracia. É um país muito novo, democraticamente falando, tem muito que aprender. Mas você acha que ao longo desses anos mudou, há uma tendência, há uma esperança, uma mudança, uma abertura maior para o jovem participar do mundo político, que as pessoas realmente tenham essa ideia política? Porque, assim, muitas pessoas falam assim, eu não gosto de política. Pô, ela faz, como você falou, ela faz política dia a dia. Quando você negocia com a tua mãe usar o carro dela, isso é política. Quando acorda, dá um bom dia, já é política. Exatamente, assim, você acha que estamos indo no caminho certo? Falta muito, mas esse indicativo, há uma luzinha lá no fim do túnel. Falta muito, mas tem um indicativo que a juventude está participando mais da política e fazendo suas reivindicações, apresentando suas ideias, projetos, e a participação do jovem na política está aumentando a cada ano. Como no TRE, você vê a porcentagem de jovens de 16 anos em diante, desde o seu primeiro voto, está aumentando. E isso é um grande marco para o Brasil e vai fortalecer ainda mais a democracia. Eu lembro que eu fiz uma campanha para a juventude que eu trabalhava, que eu fazia parte, que era a carteira de eleitor para quem tinha primeiro voto. Daí eu dizia assim, né? Não paga meia no cinema, porque já me tem muito benéfico, né? Mas porém você pode mudar o Brasil, pode mudar a cidade. Então, estamos no caminho certo. Sim, estamos. Eu acho até legal falar da juventude, porque é o futuro da nossa nação. E a juventude um dia vai chegar no poder. Esses jovens que estão aqui vão chegar no poder. E assim, não sei se vai ser com as novas ideias, né, como prega a juventude, mas estamos indo por esse caminho. Thiago, quero te agradecer, cara, parabéns, boa sorte na tua missão. Muito obrigado. Exato, uma disposição aí, você é um cara excepcional, sei que você vai tocar esse barco com muita destreza e, cara, boa sorte e realmente mude a sociedade. Legal. E faço um convite para você, jovem, que está nos assistindo, filia-se ao PEN Jovem 51, o Partido da Sustentabilidade. Então, um abraço a todos e aqui eu quero estender o convite a todos os presidentes de juventudes, que a gente até fazer um debate. Imagina, Thiago, fazer um debate com a galera aqui, debater ideias. Até porque a professora Vanessa trabalha com a parte política, é muito bacana fazer um joint venture com ela. E seja à vontade. Esse foi o Café com Gestão. Se você quiser mandar alguma pauta, entre na nossa página no Facebook, facebook.com/cafécomgestão e manda alguma sugestão de tema para a próxima entrevista ou as próximas. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.